Ah, Bom dia, galera, tudo bem? Seguinte, para nossa para nossa discussão de hoje, eu queria debater um pouquinho a respeito da parte de economia, né? Dentro do período da República Oligárquica, né? Também apelidada aí de café com leite. E dentro desse contexto, eu queria que vocês entendessem as principais questões, né? E eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, para a ligação muito próxima que vai existir entre política e economia nesse período, né? Principalmente na primeira fase aí do século XX, que vai desde 1900 até 1930, com a chegada do Vargas no poder, mas que essa relação com a economia ela tem um aspecto de continuidade desde o período imperial, né? Desde a monarquia, que é a fase cafeeira, que é a importância que o café vai ter para toda a economia brasileira, desde o século XIX até hoje em dia, na verdade, né? Então, dentro desse quadro, eu queria que você sacasse que na parte da política, a gente tem como marca a questão do domínio das oligarquias, ou seja, o momento em que os coronéis, né, em que os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários do Brasil como um todo, eles têm um poder muito grande, principalmente porque o voto, né, a Constituição exclui grande parte da população brasileira, e isso deixa esse grupo com um poder todo concentrado nas suas mãos. Então, isso daí já é o próprio conceito e a própria definição do que é a oligarquia, né? Ou seja, um governo onde poucos vão dominar esse Estado. E eu já preciso que fique claro isso, que uma vez que esses fazendeiros, né, uma vez que o pensamento da política ela está atrelada, né, ela vai estar ligada às questões da terra, às questões da produção rural, toda a situação econômica vai ser para tentar beneficiar o máximo possível justamente esse grupo, né? Então, uma série de leis, uma série de decretos vão sendo criadas por esses governantes, pensando desde o nível lá de cima, né? Desde do presidente, passando pelos governadores até os coronéis, existe uma série de estratégias para manipular, né, e para conduzir toda essa política, e aí que são as políticas dos governadores e o próprio voto de cabresto para controlar essas eleições. E o grande objetivo disso tudo é que, com o controle do Estado, o interesse econômico desse grupo ele prevaleça. E nesse caso, o Brasil, na nossa parte econômica, a gente vai manter aquela vocação de divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, o Brasil ele é historicamente um produtor de matéria-prima, ou seja, nós vendemos para fora é, a, a, o produto bruto, e nesse caso vai ser principalmente o café, mas tem outros, né? O café, a borracha com a compra do Acre, que a gente já comenta, mas a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau, as drogas do sertão, a própria exportação de animal, né? De carne, enfim. O que nós temos a vocação é exportar esse tipo de produto e importar as manufaturas, né? Importar principalmente o produto industrializado de origem europeia ou mesmo norte-americana. Okay? Então, dentro desse quadro, se toda se a nossa vocação econômica ela vai passar pela questão da produção agrária, isso vai ter até uma modificaçãozinha ali durante a década de 20 como consequência da Primeira Guerra Mundial, ou seja, vai existir um avanço da própria industrialização nacional, mas isso é uma outra parte, né? Preciso que fique claro que o café ele tem uma posição central nessa economia. A maior parte da porcentagem do PIB ela tem origem desse produto, e isso vai ser um dos aspectos que vai tornar aí, por exemplo, o estado de São Paulo como uma das maiores forças políticas, ou seja, os coronéis paulistas, né, os grandes barões do café de São Paulo, eles vão ter um domínio sobre a presidência. É óbvio que eles não governam sozinhos, né? Existe uma série de acordos. O próprio apelido de café com leite já mostra isso, né? O acordo que existe com os mineiros, mas
todas as outras elites regionais, elas têm força, precisa ser negociado, né? Precisa ser desenvolvido acordos entre estados e esses coronéis, mas a produção de café paulista, ela tem muita força, ok? Então lembrando que esse café, ele é voltado para um quadro de exportação, ou seja, ele é vendido no mercado externo, e isso significa que para conseguir bons preços, né, para conseguir que o produto brasileiro seja bem visto no exterior, a gente precisa conseguir produzir ele da forma mais barata possível, né? Isso aí era uma das grandes justificativas econômicas para a escravidão, porque a escravidão ela consegue baratear o custo do produto, o custo da produção, mas principalmente com a abolição da escravidão, esses mecanismos de força de trabalho eles precisam ser substituídos e alternados, mas o que não significa que não haja uma exploração desses trabalhadores rurais pelos grandes coronéis, ok? Mas eu acredito que o maior exemplo de como é que a política, né, como é que essas regras voltadas para atender o interesse de um grupo específico, elas se concretizam, vão ser aí no aspecto do convênio de Taubaté, né, dos acordos que vão ser feitos entre o nível federal, entre o presidente e esses produtores, que acabam ganhando muito com essa relação e tendo o seu interesse comprado. O que significa dizer isso, né? O que simboliza esse acordo e qual é o poder dele? Significa uma interferência direta do Estado na economia, certo? O que caracteriza esse quadro desse convênio de Taubaté vai ser que o presidente ele se responsabiliza e ele faz um acordo com esses produtores de que o excedente de café que não conseguir ser vendido para fora, ele vai ser comprado pelo Estado, né? Ou seja, existe uma valorização dos preços realizadas artificialmente. O que isso significa? Que na lógica liberal da economia, né, quem determina o preço dos produtos, nesse caso, quem determina o preço do café brasileiro no mercado internacional, é concorrência, é lei de oferta e procura, ou seja, qualquer diminuição da busca pelo café no exterior significa que o preço dele cai, né? E todas as vezes que movimentos internacionais interferem nesse preço, esses grandes barões, esses cafeicultores brasileiros, eles diminuem o seu lucro, ok? Então vai ser nessa porcentagem, vai ser nessa situação que o convênio de Taubaté ele vai tentar atuar, ok? Por quê? Porque para não terem o seu lucro diminuído, o acordo ele é feito para que o Estado compre esse café e agora não seja mais o produtor, né? Não é mais o cafeicultor que vai procurar o mercado. Existe um intermediário, que é o Estado brasileiro, que é a presidência. O que é isso? Os produtores, os cafeicultores, vendem esse café para o presidente e o presidente ele vai se responsabilizar por vender esse café para fora. E por que isso é uma valorização artificial e isso é uma interferência do Estado, né? O Estado atendendo para atender esses cafeicultores? Porque nessa situação de variação de preço no mercado externo, com a compra do presidente, com a compra do Estado a um valor fixo, os produtores eles não têm a diminuição desse lucro, correto? O que é isso? O valor é fixado, toda a produção vai ser vendida por um preço determinado, né, o que foi acordado, e o presidente fica responsável por revender esse café no mercado exterior. O problema é o valor pago pela presidência, né, o valor pago pelo Estado para esse cafeicultor, ele não vai ser o mesmo que o presidente, né, que o Brasil consegue vender isso fora, porque aqui existe uma variação, aqui existe, né, no mercado exterior, existe uma diminuição do preço, enquanto o presidente, né, enquanto o Estado, ele vai pagar um valor altíssimo para esse produtor, para atender esse interesse desses grandes coronéis. E o problema é que quanto mais o Estado interfere, né, quanto mais o Estado valoriza esse preço de forma artificial,
os produtores de café não diminuem a produção, na verdade eles vão aumentar. O que isso significa? Que como o preço está sempre alto, como o presidente, como o governo, ele está comprando o café a um preço valorizado, o que o cafeicultor entende é que ele pode continuar produzindo mais, e quanto mais ele produzir, quanto mais café ele plantar, mais ele vai lucrar, porque o preço que o presidente está pagando ele está extremamente elevado. Isso se torna o grande abismo que vai acontecer entre o café do Brasil que é vendido no exterior. Porque quanto mais café o Estado brasileiro precisar lançar no mercado, ou seja, precisar vender, mais o preço cai, porque o nosso produto ele está tendo alta quantidade. Então, olha o problema. O preço internacional cai cada vez mais, enquanto o preço pago pela presidência é cada vez mais alto. Essa conta não vai fechar, certo? Vai chegar um momento em que o presidente não vai ter recurso para sustentar esse valor muito alto, e a alternativa encontrada para manter isso é realizar o Estado brasileiro, né, o país Brasil, adquire empréstimos no exterior, pega esse dinheiro, continua pagando os altos valores para os cafeicultores e transforma essa dívida em imposto pago pela população. Ou seja, quem é que ganha o dinheiro todo da nação? Os cafeicultores, os grandes fazendeiros, os grandes produtores. Quem é que paga a conta do endividamento para sustentar esse grupo? Todo o povo brasileiro, porque isso daí se torna imposto, se torna cobrança, se torna manipulação de eleição. Né? O voto de cabresto ele vai ter essa finalidade, manter os presidentes coronéis, manter os presidentes desse grupo, para que esse acordo continue valendo e essa categoria de coronéis e de produtores agrários continue lucrando com a interferência do Estado, mesmo que o valor internacional do café ele seja extremamente baixo, certo? Só uma palhinha aí dessa questão da economia nesse período.